bem com vocês? E aí me convidaram para falar sobre um tema sobre namoro e noivado. Mas assim, eu vou tentar direcionar a mensagem para os pais, né? Para nós que somos pais. Antes de começar, você que está acompanhando aí pelo canal, à distância, abra conosco a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Nós temos apenas dois textos nessa noite, um texto inicial e um texto final. E aí vamos falar um pouquinho desses temas, né, que nós selecionamos, porque é muito vasto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que ele seja idônea. Vamos orar? Nosso querido Pai, estamos abrindo a Tua palavra nesse momento, nessa noite. Conceda-nos o Espírito Santo sobre cada um de nós, que possamos entender, compreender a mensagem dessa noite. Amém. Que possamos, Senhor, pela Tua orientação, pela Tua direção, entender que nós, como pais, temos a responsabilidade de direcionar os nossos filhos para uma vida feliz. E nós temos essa responsabilidade de educá-los, orientá-los nesse sentido. Sabemos que o namoro, o noivado, precede o casamento. São momentos especiais das nossas vidas e das vidas dos adolescentes e dos jovens. Que eles possam, Senhor, entender realmente essa fase e esse momento que eles passam. Nós já passamos por esses momentos, por essas fases. Agora nós precisamos preparar os nossos adolescentes e os nossos jovens para essa fase, para esse momento da vida deles. Fica conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero falar um pouco assim da sociedade, né? A gente sabe que na sociedade existem muitas instituições. Podemos citar indústria, empresas, hospitais, escolas, a mídia. Tem um poder muito grande, a mídia, sobre as pessoas, principalmente sobre as crianças, os adolescentes e os jovens. E também nós colocamos a igreja, que a igreja é uma instituição. Nós sabemos, não sei se tem alguém que trabalha com educação aqui, com escola, né? Mas tem pais, e os pais, querendo ou não, tiveram contato e ainda tem contato com a escola, com os professores. E nós sabemos que a escola, ela fugiu da função de educar as crianças e os adolescentes e os jovens em relação à moral, mas sim a questão da informação, das disciplinas, do conteúdo. E aí tem uma disciplina ou outra, um professor ou outro, que ele trabalha um tema transversal, que pode ser em ciências, em biologia, né? Ou mesmo em filosofia, em ética. Então o professor ele tem essas disciplinas e ele trabalha orientando de acordo com o seu querer ou com o seu planejamento. A mídia, nós sabemos que ela tem uma influência muito grande, a mídia. A televisão com seus programas, as revistas com as suas matérias, e também nós temos as redes sociais, que
que está dentro aí das novas tecnologias de comunicação, que é a internet, Facebook, as redes sociais. Então, a mídia, ela influencia tremendamente as crianças, os adolescentes e os jovens, e até nós que somos adultos. Nós assistimos um programa, um filme, e ali a gente assimila alguma informação. E as crianças, o adolescente e o jovem que está se formando, né, com o seu aspecto psicológico, o aspecto educativo e até mesmo o aspecto físico, querendo ou não, ele se influencia com esses conteúdos, com esses programas que a mídia, através da televisão, através das redes sociais, coloca para os adolescentes e para os jovens. Só que nós temos a igreja. Então veja só, eu quero falar escola, a mídia e a igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é a função da igreja? Nós sabemos que a igreja, ela tem uma função principal. Qual é? Preparar as pessoas para a nova terra, a vida eterna. Essa é uma função que todo mundo sabe que a igreja prega. Toda a mensagem bíblica, ela está direcionada para a gente se preparar para a nova Jerusalém, para a nova terra, para a nossa salvação. Então a nossa esperança é essa, então, a igreja. Por quê? Porque nós estamos aqui na terra, ainda estamos aqui na terra, né? Ainda estamos aqui. E eu percebo que a igreja, ela pode contribuir muito com a formação do adolescente e do jovem. Muito. E às vezes, como igreja ou como membro individual, nós falhamos. Nós falhamos. Falhamos porque nós fugimos de temas que são importantíssimos para a formação do adolescente e do jovem. Nós deveríamos trabalhar mais esses temas, falar muito mais sobre o namoro, sobre o casamento. E aí a gente vai vendo que as nossas crianças, né, os nossos filhos, eles vão crescendo e a gente vai passando. A gente vai passando o tempo e a gente não instrui, a gente não informa, porque nós temos talvez um certo preconceito, ou nós não temos condições de ensinar, ou nós não queremos trabalhar esses temas com os nossos filhos, porque talvez ficamos sem jeito de falar, mas é necessário, né? Então eu vejo que a igreja, ela pode contribuir muito com a formação dos nossos pré-adolescentes, nossos adolescentes e os nossos jovens. Vocês conhecem a lei da força gravitacional, né? Que é da gravidade. E eu acho que a igreja, ela deveria ser essa força. Mas eu vejo que a igreja não atrai as nossas crianças, não atrai os nossos adolescentes, não atrai os nossos jovens. O mundo sim. O mundo parece que tem essa força da gravidade que puxa para o centro do mundo, né? Porque a gravidade é isso, ela puxa, né? Ela tem uma força, uma energia que ela atrai, né? Que ela puxa. E eu vejo que a igreja deveria possuir essa força, essa energia gravitacional que nós não temos. Parece que a gente, pelo contrário, parece que repele.
Parece que as nossas crianças, os nossos adolescentes são atraídos pela outra força, que é o mundo. Que a igreja deveria atrair mais as nossas crianças e os nossos adolescentes. Não permanece. E o jovem, que é o caso, né? Que nós estamos falando sobre os adolescentes e jovens. E os jovens também parece que eles não são atraídos pela igreja. Então a igreja deveria ser essa força, né, gravitacional, aonde deveria atrair as nossas crianças e atrair os nossos jovens. Nós sabemos que não é fácil educar uma criança, educar os nossos adolescentes, não é fácil. A tarefa de educação, ela não é fácil para os pais e nem para a escola, não é fácil para ninguém. Nós temos que ser realistas, não é fácil educar. E a gente vê que tanto a escola quanto a família não estão dando conta desta responsabilidade. O mundo atrai facilmente os nossos adolescentes e os nossos jovens. E eu destaquei aqui o seguinte: o que o mundo oferece? Eu destaquei alguns itens. Primeiro, liberdade sexual. O mundo é livre. Tudo pode. Tudo pode. E nós temos a dificuldade de sermos disciplinados. Quem quer ser disciplinado? Por natureza. O ser humano não gosta da disciplina. E o que o mundo oferece? Liberdade. Ou a libertinagem sexual. Os vícios, a música, as luzes, a fantasia que o mundo oferece. O brilho do mundo. E isso faz com que as crianças, ou os adolescentes e os jovens, se sintam atraídos pelo outro lado. E eu acho que a igreja deveria fazer mais do que faz. Nós, como pais, deveríamos fazer muito mais do que fazemos. O mundo valoriza os relacionamentos pré-matrimoniais. O sexo fora do casamento. O mundo valoriza. Eu estava olhando uma pesquisa feita com jovens nos Estados Unidos e diz que no Brasil os jovens cristãos não estão muito longe do resultado dessa pesquisa. Mas os jovens cristãos praticam a relação sexual normalmente. E qual é o perigo? Qual é o perigo? Qual é a dificuldade? Será se o jovem, o adolescente da igreja não pode namorar? Qual é a melhor idade? Qual é a melhor idade para um adolescente começar a namorar? Eu tive essa pergunta em mente e fui lá atrás e li algumas coisas, né? Então alguns psicólogos, alguns estudiosos
cristãos também falam sobre o tema, e eles dizem que não tem uma idade. Por quê? Tem adolescentes que têm mais maturidade emocional, psicológica, com menos idade. E tem pessoas que têm mais idade, é mais velho, mas tem menos maturidade. Então eles dizem que não tem uma idade, fala assim, um adolescente pode namorar aos 14 anos, aos 15 anos, aos 16 anos. Então qual é a recomendação? Por quê? Porque os nossos adolescentes, ou pré-adolescentes, já querem namorar. Porque, igual nós lemos aqui na Bíblia, nós lemos assim: não é bom que o homem esteja só. Então, essa frase esconde muita coisa. Ela nos diz muita informação. Se não é bom que o homem esteja só, isso quer dizer que Deus ele criou no ser humano, no homem e na mulher, elementos químicos que com a idade vai se desenvolvendo, que nós chamamos de desenvolvimento biológico, que são os hormônios. Então é natural que um adolescente e que um jovem cristão namore. Mas quais são os cuidados, quais são as recomendações que a gente pode falar assim, não, para o nosso filho? Olha, você está na idade de namorar ou você não está na idade de namorar. Então, o que a gente deveria falar? Quais são os itens que nós temos que observar? Primeiro deles, a idade emocional. Porque nós somos pais e nós conhecemos os nossos filhos e nós sabemos que aquele tem mais idade emocional do que o outro. Então, se a gente percebe que aquele filho, aquele garoto, aquela garota não tem uma idade emocional, não é responsável com os seus afazeres da escola, não se sociabiliza bem, então não é a idade dele começar a namorar. Então esses psicólogos que eu li, eles dizem que a melhor idade para um adolescente namorar é quando ele tem uma idade emocional, ele já tem uma certa responsabilidade, ele consegue administrar o estudo na escola, porque ele ainda está estudando, com essa vontade que ele tem. Então, se o pai ou se a mãe percebe que ele não tem condições de administrar tudo isso, não é o momento. Por quê? Ele vai se complicar, ou ela vai se complicar, porque ela vai se envolver emocionalmente, e ainda ela não tem uma maturidade emocional para administrar tudo isso. Então, nesse caso, é melhor não começar a namorar. Então, não é uma idade física. E eu sempre observo assim, que ninguém gosta de conselho, correto? Quem gosta de conselho? Até tem acreditado, se conselho fosse bom, vendia, ninguém dava. Então assim, eu vejo que o adolescente e o jovem, quando você vai conversar com ele para aconselhar, ele já fala, nossa, já vem. Acho que sabe tudo. Já vai começar as conversas. Nossa, lá vem minha mãe, lá vem meu pai com os conselhos. E eu descobri uma coisa, e eu estou fazendo isso. Eu estou aconselhando, não aconselhando. Mas como? Sem querer querendo. Sem querer querendo. Usando uma estratégia diferente.
Então, a minha preocupação inicial é informar, é educar, é mostrar o caminho para ele, no caso o Mateus, que já está com 13 para 14 anos, e para a Emanuela, que está com 10 para 11. Mas como eu mostro? Aconselhando? Sim, mas de uma outra maneira. Eu chego assim: Mateus, Emanuela, vocês viram aquela pesquisa que saiu lá na revista ou na internet? Qual pesquisa? Aquela que está falando sobre a gravidez de adolescentes. Vocês sabiam que no Brasil, por ano, 20 mil crianças, porque uma menina de 14 anos é criança, não tem idade para ser mãe. Então, no Brasil, isso é uma pesquisa, vocês podem encontrar no Ministério da Saúde, 20 mil meninas aos 14 anos se engravidam no Brasil. Minha sobrinha foi uma delas. Com 14 anos ela engravidou. Aí o Mateus e a irmã: sério, pai? Sério? Vocês não viram? Então eu vou mostrar para vocês. Então eu descobri essa estratégia, mas eu percebi que com o crescimento, com a influência da escola, dos amigos, né? Agora dos vídeos, que vou te falar, TikTok, tem outros aí, só bobeira. Uma besteira. Não educa, não informa, nada. É uma perda de tempo. Então nós estamos vivendo uma cultura do lixo. Porque é lixo. Aquilo é lixo. Você pode escolher um ou outro vídeo que educa. Ah, pai, mas a gente gosta de rir. Sim, claro, também concordo. Mas você precisa direcionar um tempo. Então nós como igreja, né, como pais, nós precisamos educar com sabedoria, orientar, pedir a Deus essa compreensão de como mostrar o melhor caminho para o filho e para a filha. E eu estou fazendo isso. Então, quando eu quero trabalhar um tema com eles, eu busco uma pesquisa, uma pesquisa, a fala de um médico, de um psicólogo, e eu faço essa introdução. E ali eu vou colocando a informação para eles, né? Muito bem. Por quê? Porque nós temos o cuidado de prevenir. Nós não queremos que os nossos adolescentes e jovens sejam maduros, responsáveis, que tenham um bom casamento, que não passe pelas dificuldades que às vezes nós passamos, porque nós não tivemos essa orientação lá atrás do pai e da mãe. Eu não lembro do meu pai sentar e conversar comigo sobre a vida sexual masculina. Não lembro, não sei se vocês, a mãe de vocês, foi criando assim. Aí a criança, ela vai crescendo, recebendo essas influências que o mundo dá, né? Os amigos, não vai dar outra. Claro, e com essa agitação de hormônios dentro de um pré-adolescente, de um adolescente, porque nós sabemos que primeiro é o olhar, né? Você olha, o garoto olha para a garota. Depois, a aproximação, você vê a conversa. Depois, o aperto de mão. Depois, o abraço. Depois, o beijo. Depois, as carícias leves. Depois, as carícias mais pesadas.
Depois de casar. e por fim é consumado um ato fora do tempo. Por quê? Nós achamos que nós não somos natureza, mas nós somos natureza. Tudo na natureza tem o seu tempo certo. Observe o reino animal, tem o seu tempo certo. Observe o reino vegetal, tem o seu tempo certo. Mas o ser humano, devido a tantas influências que nós recebemos, nós aceleramos o processo e terminamos colocando o carro na frente dos bois. Sim, influencia. O meio social influencia. E é mais fácil um adolescente e um jovem ouvir os amigos do que ouvir o pai e a mãe. Por quê? Aí eu digo assim, que o pai e a mãe têm que ser ou se tornar o amigo, a amiga do filho. E quando começa isso? Com 15 anos, com 16? Não. Já Como criança. antes de nascer. Conversando, orientando, perguntando. Lá em casa a gente fala, ó, confiança é o pai e a mãe. O que aconteceu, chega aqui e fala. Sim. Vamos conversar. Então, tem que dar essa abertura, né? Então, aí a gente precisa trabalhar com eles os limites, né? Educar, informar e colocar os limites. Fala, olha, precisa ir até aqui. Agora, quando eles estão lá no grupo, que é o convívio social, né, que eles pertencem, se eles não tiverem esse preparo, assim como José teve, né? José do Egito, né? Teve, eles terminam sendo influenciados, infelizmente, porque o mundo ele atrai, né? Essas coisas do mundo, ok? Muito bem. A gente tem mais aqui uma informação que é assim, ó. Nós temos as inclinações internas, que é tudo que acontece no meu psicológico, no meu biológico, porque nós somos seres humanos, né? Então, assim, e a criança está buscando esse desenvolvimento. É por isso que ela está buscando a sua identidade. Ela quer buscar a sua identidade própria. E aí surgem os conflitos, daquilo que o pai fala, daquilo que a mãe, porque ele começa já a criar o seu próprio caminho, né? Ele começa já a ter a sua própria formação. Então essas inclinações internas são tudo que acontece, essas forças que acontecem da natureza, no adolescente, no pré-adolescente, no adolescente e no jovem. E também nós temos as influências externas, aquilo que nós falamos, né? Que pesa muito mais na formação deles do que aquilo que nós como pais ou avós, né, ou tios ensina aos nossos filhos, né? Agora, o que os pais podem fazer? Aí eu tenho aqui algumas frases, né? Eu coloquei assim, ó, ser verdadeiro. Não adianta o pai ou a mãe querer ensinar se o seu exemplo não corresponde com aquilo que ele fala. Verdade. Tem pai que mente, tem mãe que mente. Tem pai que fala uma coisa e faz outra. Então tem que ser verdadeiro. E o adolescente ele é muito esperto, ele pega logo quando os pais são verdadeiros, quando não mentem, né? Um outro item que eu coloquei é estar presente. Eu sei que com a correria que todos nós levamos na nossa
vida, às vezes nós não conseguimos estar presente na vida dos nossos filhos todos os dias, todos os momentos, mas assim nós temos que aproveitar o máximo para estar presente na vida deles, né? Estar com eles. Eu coloquei mais um item, conversar. Tem que ter um momento da conversa. Não é aquela conversa criticando, porque assim, nós como pais, é muito fácil a gente julgar, criticar, mas quando o filho faz uma coisa boa, a gente esquece de quê? De elogiar. Então nós precisamos desenvolver a habilidade de elogios, de valorização. A gente precisa falar, olha, parabéns, foi muito bom, você fez certinho. Vou te dar um presente porque você fez isso, vou te dar R$10, R$20, porque você fez certo. Então assim, você vai trabalhando esse sentimento, né? Essa valorização, esse respeito que os filhos também merecem, precisam ter. Ok? Então, o que a igreja pode fazer? Preparar, educar, orientar. Com o quê? Com programas. Por que não falar para os filhos as dificuldades que se encontram dentro de um casamento? Porque ele precisa entender isso. Olha, o casamento tem isso, né? Então assim, você tem que orientar, tem que falar. Desenvolver programas, e às vezes nós não fazemos, nós não, falta, eu percebo que falta na igreja, nós estamos falhando com os nossos adolescentes e com os nossos jovens, porque a igreja, ela não tem só esse objetivo de levar as pessoas à salvação eterna, nós precisamos salvar as pessoas aqui também na terra, salvar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, orientar sobre o trabalho, a irmã falou muito bem aí, né? Orientar sobre o trabalho, dar alguma atividade. Nós temos hoje poucas crianças que fazem atividade física, e com a pandemia então é só no celular, é só em frente ao videogame, a TV, e a educação física, a atividade física. O que não está tendo atividade física? A criança precisa correr, precisa de atividade física. Então nós como pais precisamos entender que o filho precisa de atividade física, alguma atividade, e mostrar para ele, vai chegando, né? Então assim, a gente tem que estar direcionando, ocupando, né? A palavra certa é ocupando o espaço vazio que eles têm. Ok? Você ia falar? Amém. E para a gente concluir, né? Nós temos muito julgo desigual. E a Bíblia, ela orienta que não é bom que os nossos adolescentes, os nossos jovens namorem pessoas que não professam a mesma fé, que não vivem os mesmos princípios, porque vai sofrer. E a influência de lá é maior do que a do lado de cá. É maior. Então a Bíblia, ela orienta assim, olha, evite o jogo desigual. É bom que os dois estejam no mesmo caminho, né? Ok? Muito bem. Só para a gente terminar, então nós falamos que
as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles precisam desenvolver a maturidade emocional. Eles precisam ter senso de responsabilidade. A idade física, ela é diferente da idade emocional. E o mais importante, desenvolver a amizade. Levar os nossos filhos para encontro social. Não temos mais na igreja. Faz tempo, né? Acabou. Os encontros sociais para os adolescentes, para os jovens. Meus irmãos, se a gente continuar assim, nós continuaremos perdendo para o mundo. Nós precisamos de uma igreja viva, uma igreja com bastante atividade, que ocupe muito bem o tempo ocioso das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Para concluir, vamos ler o que está em 1 Timóteo? 1 Timóteo 5:8. Olha o que diz a palavra de Deus para mim e para você nesta noite. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Abra sua Bíblia, leia, marque, destaque esse versículo, porque ele é muito importante. Olha só o que Timóteo escreveu aqui para nós. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, quem são os seus, irmão? Quem são os seus, irmã? São os nossos. A herança que Deus me deu, a herança que Deus te deu. Aqui diz, ora, se alguém não tem cuidado, o que é ter cuidado? Direcionar, orientar, mostrar o caminho, conversar. Esse é o cuidado. E especialmente da própria casa. Então olha só. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa. Quem está na nossa casa? Os nossos filhos. Quem Deus nos deu. Dentro de casa. E às vezes nós estamos dentro de casa, mas eu estou aqui no meu quarto, meu filho está no quarto dele com o celular, a minha esposa está lá na varanda, a minha filha está com a TV. Que cuidado é esse? Na mesma casa, mas sem comunicação, sem um relacionamento afetivo, social, familiar. É isso que está dizendo aqui. Nós precisamos cuidar daqueles que estão em primeiro lugar na nossa casa. E quando nós não cuidamos, olha assim, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então nós que somos cristãos, e nós não cuidamos dos nossos, que nós temos essa responsabilidade bíblica, é pior do que aquele que está lá no mundo. É pior, porque quem está no mundo não sabe, ou não quer saber, ou não conhece, mas nós conhecemos. Nós temos a orientação de Deus, nós temos a palavra de Deus, e nós temos essa missão, nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, e nós temos a responsabilidade de orientar, de educar. Eu preciso encontrar alguma estratégia. Eu estou encontrando um caminho, porque eu vi que conselho, irmão,
nem todos aceitam bem. Então eu tenho que encontrar um caminho para mostrar um tema, um assunto, introduzir com os meus filhos um tema e um assunto. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém. E que nos prepare para essa grande missão, que é conduzir a nossa família, os nossos filhos ao lar do Senhor. Amém.